certo? Menos π sobre 2, π sobre 2. Tá? Quem é o arco tangente da tangente de x? Ou seja, de I tangente. O arco tangente é o inverso da função I tangente. Isto é, quem é o arco tangente da tangente de x? Quem é? O arco tangente é x, mas é para todo x aonde? No domínio da I tangente. Quem é o domínio da I tangente? Quem é? Preste atenção, é para todo x, eu estou aplicando I tangente de x, aí depois eu estou aplicando o arco tangente, mas primeiramente eu estou aplicando a I tangente, e eu só posso aplicar a I tangente aonde? Então é para todo x do intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2. Tá? Preste atenção às definições. Sem elas você não pode fazer nada. Tá? Quem é I tangente do arco tangente de x? Ou seja, quem é a tangente? A I tangente é a tangente. Preste atenção, ó. A I tangente é a tangente, mas para todo x aqui. Não é para todo x real. Desculpe. Não é para todo x no domínio da tangente. É para todo x aqui. Então, isso aqui é a tangente do arco tangente de x. Isso aqui é x para todo x o quê? Para todo x real. Ou seja, sintetizando, dados x real e y no intervalo menos π sobre 2, no intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2, o y é o arco tangente de x, se e somente se o quê? Se e somente se o x é a I tangente de y, ou seja, o x é a tangente de y. Vamos lá, ver se vocês estão sabendo. Então, vamos lá. Quem é o arco tangente de 1? Qual é o ângulo cuja tangente é 1? π sobre 4. Quem é o arco? π sobre 4. Quem é o arco tangente de 0? Quem é? 0. Qual é o ângulo cuja tangente é 0? 0. Quem é o arco tangente de menos 1? Menos π sobre 4. Tá certo? Hã? Ela é a função ímpar. Função ímpar. Ela é a inversa de uma função ímpar. E a inversa de uma função ímpar é uma função ímpar. Tá? Tá bom? Qual é a inversa? E a inversa de uma função par? E o que se pode ver sobre a inversa de uma função par? Função par não tem inversa, gente. Se f de x é f de menos x, ela não é injetiva. F de menos 2 é o f de 2, por exemplo. Uma função pode, né? Tá bom? Então, função par não tem inversa. As funções ímpares, né? Aí tudo bem. Tá bom? Então, pegadinha, né? Olha, viu? Tá. Agora, vamos à derivada. A derivada. Aí é o teorema da função inversa. Tá certo? Então, ó. Qual é o teorema da função inversa?
Se a função uma função é f entre dois intervalos, vai do intervalo i no intervalo j, tá certo? Aí a segunda versão, o que é que diz? Dado x no j, são f de i em j, dado x no j, se a f é diferenciável em f a menos 1 de x, e a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de zero, a inversa da f, a f a menos 1, é diferenciável em x. Em x, rapaz. Em x. E quem é a derivada da inversa da f em x? É 1 sobre a derivada da f em f a menos 1 de x. Tá? Teremos na função inversa, lá do cálculo. Então, observe, ó. Observe aqui, ó. Dado, pegue um x. Ah, sim. A função arco tangente, ela vai de onde? De R. Não me deixe errar aqui. Olha, vê se eu errei, ó. A função arco tangente vai de R aonde? No intervalo menos π sobre 4. Π sobre 4. Errei dessa vez? Seria π sobre 2, não? Π sobre 2, rapaz. Que π sobre 4? Ó, errei. Π sobre 2. Você fala com toda confiança, né? Não, eu não errei de propósito, não. Eu escrevi besteira. Né? Tá certo? Ela vai de R no intervalo menos π sobre... É porque eu estava, né, com π sobre 4 aqui. Ela vai de R... Ó, domínio, ó. Tá certo? Domínio do arco tangente, R, contra o domínio do arco tangente, menos π sobre 2, π sobre 2. Então, vamos pegar aqui dado x real. Ó, dado x real. Eu vou pegar o x, né? Aqui, dado x real. Tá certo? Ó, eu vou pegar o x aqui, ó. O x aqui. Olha aqui, ó. Eu vou pegar o x aqui. Aí aqui está quem? F é menos 1 de x. Quem é? O arco tangente de x. Então vamos lá. Dado x real. Dado x real. Tá certo? Aonde está o arco tangente de x? Está em que intervalo, hein? Está no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. E se um número está nesse intervalo, nesse número, a função i tangente, que é a função f, ela é diferenciável. E quem é a derivada da i tangente? Olha, quem é a i tangente? É a tangente. Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Então, se o x é real, o arco tangente de x está aqui. Daí, a função i tangente é diferenciável, ó, a f, né? Isso aqui, quem é a f é menos 1? É o arco tangente, aqui é a f. Então, a f, a i tangente, é diferenciável aonde? Em f é menos 1 de x, que é o arco tangente de x, com... Agora eu pergunto, quem é a derivada da f, ou seja, a derivada da i tangente, em f é menos 1 de x, no arco tangente de x? Quem é? É a i tangente e a tangente. Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. É a secante ao quadrado de quem? Do arco tangente de x. Mas a secante é zero em algum ponto? Não, a secante é sempre diferente de zero. A secante é 1 sobre o cosseno. Então isso aqui é um número que é diferente de zero. Positivo. Mais do que isso. Então, olha o que você tem, ó. A função f, ela é diferenciável onde? Em f é menos 1 de x.
E o que é que acontece com a derivada da f em f menos 1 de x? É diferente de zero. Logo, pelo teorema da função inversa, a f a menos 1, quem é f a menos 1? Arco tangente, ela é diferenciável em x com quem é a derivada da f a menos 1, derivada da f a menos 1 em x, quem é? É 1 sobre a derivada da f aplicada em f a menos 1 de x. Ou seja, a derivada da i tangente aplicada, derivada da f, aplicada em f a menos 1 de x, que é o arco tangente de x. Mas quem é essa derivada? Quem é? Ó, é 1 sobre o quadrado da secante aplicada em arco tangente de x. Mas quem é a secante ao quadrado? Quem é a secante ao quadrado? 1 mais tangente ao quadrado do arco tangente de x. O que é que eu tenho aqui? O quadrado da tangente do arco tangente de x. Mas quem é tangente do arco tangente de x? X. Então, dado x real, pelo teorema da função inversa, a função arco tangente é diferenciável em x. E quem é a derivada do arco tangente em x? É 1 sobre 1 mais x2. Então, você tem essa forma, tá? Ou seja, o que foi que eu mostrei? Eu mostrei que a função arco tangente é diferenciável. Ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio. Então, daí a função arco tangente é diferenciável. Aí não tem restrição no domínio para diferenciabilidade não, viu? A função arco tangente é diferenciável com quem é a derivada do arco tangente em x. Quem é? É 1 sobre 1 mais x2. Qualquer que seja o x real. Assim a lista tem. Qualquer que seja o x real. Passa aí. Então vamos lá, ó. Então observe. Para f de x igual ao arco tangente da raiz cúbica de 1 mais x2. Tem derivada, não tem? De fato, essa função é diferenciável, porque é a composição de duas funções diferenciáveis. A raiz cúbica de 1 mais x2 é diferenciável, porque 1 mais x2 é diferente de zero, em todos os pontos. Então, não tem problema na derivada. Aqui não tem problema. Então, quem é a derivada aí? Quem é? É a derivada do arco tangente no seu argumento. Então, é 1 sobre 1 mais raiz, muito bem, raiz cúbica de 1 mais x2. Vou colocar assim ao quadrado, vezes a derivada da raiz cúbica. Vou derivar dessa forma.
É 1 sobre... Qual é a derivada da raiz cúbica? Qual é? 1 sobre 3 cúbica de 1 mais x2. Tudo isso ao quadrado, né? Vezes a derivada de 1 mais x2. Dá quanto? 2x. Pronto, tá aí a derivada. Tá? Quem é a integral, portanto, ó, de 1 sobre 1 mais x2. Você não tinha essa integral, agora você tem. Quem é isso? Arco tangente de x mais uma constante. É o A. Essa daqui aparece demais. Na realidade, o que aparece mais mesmo é essa. Tá? Dado A positivo, eu pergunto. Quem é a integral de 1 sobre A2 mais x2? É conveniente você memorizar essa. A frente sobre A. Tá? Não. Por quê? Porque foi anteriormente. E porque um anterior é uma coisa, aqui vai ser também. Você já viu que isso não é um princípio que vale em matemática, não. Isso aqui é 1 sobre A2 vezes 1 mais x sobre A ao quadrado. Né? Não é isso? Tá? Fica mais bonitinho você escrever assim. Ainda faltou o dx. Aí, além de feio, ainda está errado, né? Então vamos colocar aqui mais legalzinho. Então eu vou colocar assim. 1 sobre A2 vezes 1 sobre 1 mais x sobre A ao quadrado. Não é? Não é? Aí agora, ó. Isso aqui é igual a... Eu coloco 1 sobre A fora da integral, que é uma constante, vezes o quê? 1 sobre 1 mais... Tá aparecendo aqui, cara? Nas bordas da lousa? O quê? Vezes 1 sobre A integral em x. Aí qual é a mudança? U igual a quê? Com U igual a x sobre A, eu te pergunto, quem é o du? 1 sobre A dx. Aí não vai dar o que você queria. Porque isso aqui vai ficar, ó. Isso aqui é o du, ó. Du. Então essa integral ficará o quê? O que essa integral fica, hein? Como fica essa integral? Fica 1 sobre A vezes a integral de 1 mais U2 em U. Aí isso aqui é, pela primeira, é 1 sobre A vezes o quê? Arco tangente de U mais uma constante. Então é quanto? 1 sobre A vezes arco tangente de x sobre A mais uma constante. Ou seja, vamos juntar tudo. A integral de 1 sobre A2 mais x2, integral em x, quem é? É 1 sobre A vezes o arco tangente, de quanto? De x sobre A. Mais uma constante. Tem 1 sobre A multiplicando o arco tangente, tá? Muito cuidado. Portanto, quem é a integral de 1 sobre 9 mais x2? Integral em x.
o A2, né? O 3, é 3 ao quadrado aqui, né? Vamos colocar integral de 1 sobre 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, o que é essa integral? Quem é? 1 sobre 3, arco tangente de quê? De x sobre 3. Mais uma constante. Tá?